pessoal, tudo bem? Então vamos mais um vídeo do nosso mini curso. Espero que todos estejam bem e estejam gostando do curso. Então, até o momento nós trabalhamos com os recursos da barra de ferramentas. E eu gostaria que ao finalizar, ao terminar de assistir esse vídeo, vocês respondessem uma pergunta. Se vocês estão conseguindo manipular as ferramentas desse recurso que nós vimos até então, né? As janelinhas da barra de ferramentas, vocês estão conseguindo manipular com facilidade? Então respondam aí, quem estiver acompanhando no YouTube, e quem estiver participando através do AVA, respondam lá no momento de interação. Então, agora nós vamos falar de um recurso bem bacana, que é o recurso sequência, tá? Essa parte de sequência é bem bacana, que vocês podem construir diversas coisas no GeoGebra, em diversas áreas, tanto na álgebra, geometria, cálculo, etc. Tá bom? Então, espero que vocês gostem desse recurso. Nós vamos fazer simultaneamente utilizando o recurso controle deslizante, tá? Então, vamos lá, o que nós temos para aprender hoje? Eu vou começar com a janela de visualização 2D e a janela de álgebra. Então, o recurso sequência pode ser trabalhado aqui na barra de entrada, quando você já escreve a palavra sequência, automaticamente ele mostra essas 5 opções. Quando você escolher a primeira opção e digitar o valor final, por exemplo, valor final 8, o que vai acontecer? Ele só vai mostrar aqui na janela de álgebra a sequência de números naturais a partir do 1 até o número 8, que foi o número que você digitou. Quando você escolher a segunda opção, nesse caso você tem a opção de escolher o número inicial da sua sequência. Por exemplo, eu quero iniciar com o número 4 e finalizar com o número 8. Então, o programa vai exibir a sequência de números naturais de 4 até o número 8. Caso você queira trabalhar também com números negativos, você tem a opção de escolher aqui o valor inicial negativo, por exemplo, menos 2 até 6. Então, ele vai exibir os números inteiros do menos 2 até o número 6. Na terceira opção, você pode trabalhar com números não inteiros quando você altera esse incremento. Nas sequências anteriores, o incremento é sempre 1, porque eu tenho 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, então está acrescentando sempre o número 1 para exibir o próximo termo da sequência. Já nessa opção, você escolhe o valor inicial, vou colocar 2, valor final, vou colocar 17, e se você colocar o incremento 2, ele vai começar com o número 2 e vai caminhar de 2 em 2. Como 16 mais 2 é 18, e eu falei que o valor final é 17, então ele já não exibiu, né? O último número da sequência será 16. Nessa quarta opção, né, você pode exibir uma expressão para sua sequência. Então, aqui dá para trabalhar com PA, com PG, com outros tipos de sequências, como sequência de números pares, né? Vamos ver, por exemplo, a sequência de números pares eu posso representar com a expressão 2 vezes n, né? Ou seja, para cada número n, o resultado aqui vai ser sempre o número par. Se n for 1, vai dar 2.
Se n for 2, 2 vezes 2 dá 4, vai ser um número par. A variável é exatamente a letra que você utilizou na sua expressão, que é a letra N. Aí o valor inicial você coloca a seu gosto. E eu vou colocar aqui o valor final igual a 8. Ou seja, quando o N for 8, vou ter o número par 16. Então, eu vou começar com N1, aí vai variando até o número 8, tá? Então, quando o N for 1, eu tenho 2. Quando o N for 2, 4. Quando o N for 3, 6. Quando o N for 8, 16. Nessa última opção, você também altera o incremento. Aqui você pode até trabalhar com o incremento não inteiro. Por exemplo, se eu pegar um incremento 0,5, ó, eu vou ter uma expressão, por exemplo, uma expressão n mais 1. A variável aqui é n, valor inicial vou pegar 1, valor final 10 e o incremento 0,5. O que vai acontecer? Olha aí, você vai ter, quando o n for 1, eu vou ter n mais 1 vai ficar 2, né? Aí, quando o n for 1,5, 1,5 mais 1, 2,5. Quando o n for 2, 2 mais 1, 3. Quando o n for 2,5, então estou aumentando meu incremento de meio e meio, tá? Até aí o último termo dessa sequência. Bom, então até então é muito simples. Como associar isso a um controle deslizante? Então, vamos colocar aqui um controle deslizante. Eu vou chamar, posso chamar esse controle de A. Eu vou trabalhar com um número de 1 até 10 e o incremento 1. Ou seja, quando A for 1, A2, A3, até A10. Ok. Então, vou colocar aqui, ó, sequência. Utilizando essa opção, vou colocar aqui, por exemplo, a sequência de números ímpares. 2n mais 1. A variável é n. Valor inicial de n, vou colocar 1. Até o valor final, vou chamar de A. Então, olha, como A for 1, quando o A for 1, nesse caso, o n vai variar de 1 até 1, ou seja, eu só tenho um valor para n. Então, minha sequência vai ser formada somente por um número, que vai ficar 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, que é o número 3. Tá aqui, ó. Agora, se eu colocar A igual a 2, vou ter dois termos, dois números ímpares. Quando A for igual a 3, três números ímpares. Tá? Por quê? Quando A for 3, eu vou ter n variando de 1 até 3. Quando n for 1, eu tenho o número 3. Quando n for 2, eu tenho o número 5. Quando n for 3, eu tenho o número 7. E assim sucessivamente. Você pode escolher quantos termos você vai ter na sua sequência através de um controle deslizante. Bem legal, né? Então, além dessa sequência de números, você também pode trabalhar com sequência de pontos, com sequência de triângulos, de quadrados, de polígonos, de circunferências, de coisas que você pode criar, né, no decorrer do seu dia a dia, dependendo da disciplina que você esteja trabalhando, até sequência de funções também. Tá? Então, esse recurso é muito legal, eu já fiz várias coisas bem interessantes utilizando esse artifício aí, essa ideia da sequência.
Então, vamos ver mais um exemplo, como fazer, por exemplo, uma sequência de pontos. Tá? Então, você vem aqui, ó, escreve sequência. Eu vou botar assim, ó, n mais 1. Minha variável é n. Aí, aqui eu vou botar n variando de 1 até A. Até A. Tá vendo? Eu tenho uma sequência de pontos. Olha só. Aqui o A é igual a 10. Então, quando o A for 1, né, o N vai variar de 1 até 1. Vou colocar aqui, ó. Eu só tenho um ponto, tá? Porque aqui, quando o A for 1, o N vai variar de 1 até 1. Ou seja, eu só tenho um valor para N. Então, quando o N for 1, eu tenho a abscissa do ponto é 1 e a ordenada é 2. Tá aqui o pontinho da sequência. Agora, quando o A for 2, aí vou ter 2 pontos da minha sequência, tá aqui, ó, os 2 pontos. Então, eu tenho o primeiro ponto, 1, 2. Quando o A for 2, que é o ponto final, ó, que é o valor final aqui, ó. Quando o A for 2, eu tenho N igual a 2, 2 mais 1, 3. Eu tenho ponto 2, 3. Aqui, 2, 3. Quando o A for 3, eu tenho 3 pontos. Né? Quem vai ser o último ponto? Vai ser quando A é igual a 3, assim o N é 3, então o ponto vai ficar 3, 4. Então, eu tenho aqui o ponto 3, 4. Ou seja, são pontos sobre uma reta. Aqui o x é n e o y é n mais 1, ou seja, o y vai ser x mais 1. Você tem uma reta, quando você coloca aqui y igual a x mais 1, você tem essa reta e os pontos da sequência são pontos dessa reta. Vamos ver agora como criar uma sequência de triângulos regulares, tá? Ou seja, triângulos equiláteros. Então, para criar um triângulo equilátero, de modo geral, quando eu quero criar um triângulo apenas, eu coloco aqui a palavra polígono. Aí aparece várias opções, tá? Então, como eu quero um triângulo, eu vou escolher essa terceira opção, porque aí você escolhe o ponto inicial, por exemplo, ponto de coordenadas x1, y0, que é esse ponto bem aqui, ó. O próximo ponto é o 2, 0, né, que é 1 mais 1, 2, 0. E o número de vértice, 3, porque ele possui um triângulo. Então, vou copiar essa opção, Ctrl C. Aqui você tem o triângulo, tá? Mas para trabalhar com uma sequência de triângulos, não precisa fazer um triângulo para trabalhar com as outras, para exibir os outros triângulos, tá? Mas é só para explicar para vocês como construir um polígono, né? Um polígono regular, que é o triângulo equilátero. Então, como eu quero uma sequência de triângulos, vou omitir aqui. Então, vou colocar aqui a palavra sequência. Vou escolher aqui a segunda opção. Eu vou criar uma sequência de quê? Uma sequência de polígonos, tá? Então, vou colocar aqui a palavra polígono. Ctrl V, ó. Só dei um Ctrl V. Então, o polígono que eu vou criar é um triângulo, só que eu vou utilizar, como eu quero uma sequência, então tem que exibir uma expressão, né, para esse polígono. Então, em vez de 1, eu vou colocar n e vou variar esse n de 1, pode ser até o valor a.
tá? E aí você consegue associar esse controle, tá? Então, eu vou colocar aqui variável n. O próximo ponto, se n for 1, vai ser esse ponto aqui, ó. Então, n mais 1, 0, para estar aqui no eixo x. Então, o próximo ponto é n mais 1, ordenada 0. O número de vértices é 3, mas você também pode alterar esse número de vértices, tá? Trabalhar com outros polígonos, aqui eu quero só triângulos. Valor inicial, tá? Tem que colocar aqui, o valor inicial 1. Valor final é A. Incremento eu vou deixar sem incremento, ou seja, ele vai considerar incrementos inteiros. Sim, aqui faltou colocar a variável n, senão não vai aparecer, tá? Então, polígono, o ponto inicial é o n0, n mais 1, 0. O número de vértices é 3, a minha variável é n, valor inicial para n é 1, valor final A. Então, você tem aí 4 triângulos, tá? Porque o A é 4. Então, esse n vai variar de 1 até 4. Então, quando o n for 1, eu tenho um triângulo. Quando o n for 2, o segundo triângulo. Quando o n for 3, o terceiro triângulo. N for 4, o quarto triângulo. Aqui, ó, quando o n for 1, é o ponto 1, 0, 2, 0. Tá aqui, 1, 0, 2, 0. Número de vértices, 3. Quando o n for 2, 2, 0, 3, 0, 2, 0, 3, 0, número de vértice 3. Quando o n for 4, eu vou ter 4, 0, 5, 0, número de vértices 3. E assim sucessivamente. Aqui você pode alterar também o número de triângulos da tua sequência. Então, se você botar A igual a 5, vai ter 5 triângulos, A igual a 6, 6 triângulos, e assim sucessivamente. Uma coisa bem interessante que você pode fazer para trabalhar com outras sequências, parecer outros triângulos semelhantes a esse conjunto de triângulos, por exemplo, é você criar uma translação. Para isso, eu preciso de criar primeiramente um vetor, tá? Então, eu vou pegar esse vetor aqui, ó, que vai desse ponto até esse vértice D. E aí, vou utilizar o recurso transladar. Transladar o quê? Um objeto, que objeto é a sequência L9. O vetor é o vetor criado, que ele chamou aqui de U. Então, aqui eu consigo fazer a translação. E, de repente, você pode também criar uma sequência de triângulos, fazendo uma sequência de triângulos aqui transladados, tá? Por exemplo, você pode utilizar aqui uma sequência de translação. Qual objeto? É o L9, vetor K vezes U. Aqui a minha variável vai ser o K. Valor inicial de K de 1 até 5, por exemplo. Ou eu posso trabalhar de 1 até A também. Vou colocar aqui de 1 até A. Aqui é L. Então, tá aí a tua sequência de triângulos transladados, tá? Então, é isso, gente. Esse recurso de sequência exige bastante treino, porque se você errar uma vírgula ou uma letrinha
tem que ter cuidado também no GeoGebra, a letra L confunde muito com o I maiúsculo, então tem que ter esses cuidados. Às vezes eu erro, o testo, coloco a letra I maiúscula, não dá certo, eu coloco a letra L e acaba, às vezes, dando certo, tá bom? Então, treine bastante esse recurso, depois dá um feedback lá pra gente no YouTube, respondendo se vocês conseguiram fazer essa sequência de triângulos, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.